E aí, pessoal, como nós temos as máquinas gamers, geralmente Asus, Acer, Lenovo, e as outras também têm seus softwares de controle de desempenho, de temperatura, né, de energia que vai liberar para CPU, para GPU, resolvi fazer um teste hoje aqui usando o notebook que eu tenho disponível aqui hoje, que é o Asus, com o Armoury Crate, testando ali seu modo silencioso, modo desempenho e modo turbo. Recentemente testei também isso no Acer Nitro 5, daqui uns dias vai ter um vídeo dele aí no canal também. E aí eu percebi que o comportamento é o mesmo, né? Eu tinha até alguns dias atrás, até início do ano, um Lenovo Gaming 3, né, com o Ryzen 7 5800H, com a GTX 1650, e lá no Lenovo Vantage também você tinha esses controles que também eram praticamente, né, as mesmas formas de liberar energia, de aumentar o clock, e claro, obviamente gerando mais calor, precisando de mais RPM nas ventoinhas para resfriar isso. Nesse vídeo nós vamos fazer um teste usando os três modos que nós temos geralmente por padrão: silencioso, desempenho e o turbo, lado a lado os games ali, né, com benchmarks, ou eu jogando, né, de modo aleatório, mas tentando jogar nos mesmos cenários para a gente ter um comparativo de ver como isso acontece. E eu já adianto para vocês que no final realmente eu fiquei surpreso, né, com a diferença ou com a não diferença que vai ocorrer nesses testes. Então fica o convite: se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Se gostar do vídeo, deixa um like aí para ajudar na divulgação. Então vamos lá depois da vinheta. Passando aqui pelo Armoury Crate, que é o software no caso da Asus, né? Nitro Sense lá na Acer, o Lenovo Vantage na Lenovo, geralmente você vai encontrar algo muito semelhante, né? No caso da Asus aqui, nós temos o modo silencioso, o modo desempenho e o modo turbo, né? Nós vamos ver aqui que o modo silencioso ele limita, né, o clock, ele limita a energia, e nós estamos ali com 3.000, 3.500 RPM, né? Isso oscila conforme o uso da máquina, mas a 30 decibéis. Está bem silencioso, realmente aqui está bem tranquilo. Quando eu movo ele para o modo desempenho, ele já vai acabar liberando um pouco mais, né, de energia, vai tentar otimizar isso com a GPU e a CPU, e ele já vai começar a aumentar ali. Então já vai a 13.500, 13.200, nós vamos ver que vai chegar perto, dependendo aqui até de uns 40, 38, 40, né? Que eu não estou com muita coisa aberta agora aqui na máquina rodando, né? Mas a gente já percebe que ele já começa gradualmente a subir. Ó. Então, mesmo sem eu mexer nada aqui, só com o que nós estamos fazendo, já vem essa diferença. E o modo turbo é aquele que ele vai liberar, né, o que ele tem disponível de energia, e vai aumentar, obviamente, o calor. Então vai aumentar o desempenho da máquina, mas também vai aumentar bastante o calor. Então nesse modo aqui eu já começo a ouvir com bem mais forte a GPU, né? Já começo a ouvir mais barulho nas fãs, né? Parece até que a máquina quer levantar voo. E a gente percebe ali que já foi a 4.900, ele vai até 5.500, 5.800 aqui na CPU, 5.500 mais ou menos na GPU, chegando aqui mais ou menos 45, 48 decibéis. Então realmente fica um barulho bem perceptível. Então com isso, claro, ele vai entregar mais desempenho, né? Tá gerando mais calor, vai forçar aí essas fãs para dissipar mais esse calor e evitar, né, que ele precise baixar o clock. Então isso é interessante, porque você consegue controlar, e nós vamos ver na prática no vídeo se isso vai causar uma diferença muito grande ou não na questão dos jogos, né? Então é isso que nós vamos ver na sequência. Iniciando com Red Dead Redemption 2, que é um jogo que a gente utiliza bastante aí para testes, nós sempre começamos ali da esquerda, o silencioso, no centro o modo desempenho e na direita o modo turbo. Então nós vamos ver ali que o modo silencioso ele limita a energia da CPU, é aquele balanço que nós comentávamos na energia, né? Quanto mais energia, mais desempenho, mais calor. Então ele limita ali a CPU, nós vamos ver que ela não vai passar ali daquele 1991 MHz, e ele vai se manter todo o teste nessa faixa aí dos 72, 74 graus, tanto a CPU quanto a GPU. Nós vemos que a RTX 3050 está praticamente com 100% de uso. Nós vemos ali o limite na faixa de 60, 65 watts para a GPU, e o processador ali em torno de 20 a 30 watts, mas não passando dos 2000 MHz, né? Então ele se mantém uma temperatura nessa faixa aí dos 70 graus, 75, mas ela traz uma boa taxa de quadros, né? Comparado com o modo desempenho, que libera mais energia. Está passando, né, clocks de 3.000 de clock na CPU, inclusive mais energia para a GPU, né, passando ali de 75 a 80 watts, mas a diferença de FPS é realmente muito pouca. Então nós vemos ali na média de 40 para o silencioso, 45, né, para o modo desempenho.
E já o modo turbo, nós pegamos um pouquinho mais, menor ainda a diferença, né? 40 a 50 FPS, mas com mais calor, né? Batendo ali até 90 graus, às vezes, a CPU. Então vejo que a diferença realmente, para um jogo que usa muito gráfico, é realmente pequena. Já no CSGO, um jogo que já não exige tanta GPU assim, nós vamos perceber ali o mesmo comportamento de energia, né? De uso da CPU. Vejam que o CS ele acaba usando mais processador, a temperatura vai ficar mais alta, né? E nós vemos uma taxa ali mais ou menos de 90 no modo silencioso, 100, 110 no modo desempenho, um pouquinho mais lá, né, no modo turbo, né? Mas oscilando bastante porque eu fiquei trocando bastante entre o modo mira. Eu fiquei mais ou menos no mesmo cenário, né? Não é um benchmark, é eu jogando ali modo aleatório mesmo. Mas eu procurei ficar no mesmo canto do mapa, até ficou muito à esquerda, né? Por isso que não dá para ver direito. Mas o foco aqui era realmente mostrar as diferenças de FPS. Então, na mesma parte do cenário, a gente vê já uma diferença um pouquinho maior, principalmente porque aqui o CSGO usa também bastante CPU, né? E aí nós estamos com a limitação de energia ali no modo silencioso, no modo desempenho libera um pouquinho mais, e no modo turbo, né? Que aí aumenta mais mesmo a utilização e a gente vai ter um pouco mais de quadros. Já no God of War, também é um jogo equilibrado no seu uso de recursos. Nós vamos ver que fica realmente bem parecido também a utilização dele, com uma diferença mas bem baixa, às vezes quase nenhuma, né? Então também é um jogo que eu fiquei rodando o mapa ali, tentando fazer meio parecido o cenário, né? Mais ou menos olhando para os mesmos lados, enfim. Mas vemos aí que na prática também a diferença é muito pouca. Embora não comentei antes, mas o barulho das ventoinhas realmente aumenta bastante quando nós estamos no desempenho e no turbo mais ainda. Mas nós estamos vendo na prática aí que é uma diferença pequena, dependendo do cenário, né? Agora o modo silencioso caiu um pouquinho mais perto do turbo, mas depende muito, né, da oscilação para onde a gente está olhando, enfim. Testamos por fim o Valheim, que é um jogo que também exige bastante GPU, exige um poder de CPU para rodar. E aí nós vamos perceber também comportamentos parecidos, né? Também é um jogo que não tinha um benchmark fixo para nós testar. Também ficou muito à esquerda, né? Depois na hora de juntar aqui ficou ruim. Mas a ideia era mostrar realmente as diferenças de FPS. A gente percebe no turbo ali um pouquinho mais, né? Liberando mais clock na CPU. E aí com isso libera mais FPS. Mas a gente vê que o modo silencioso vai muito bem, né? Ele performa muito bem o modo silencioso e realmente diminui bastante a temperatura, né? Diminui bastante os coolers, até o próprio uso aqui das ventoinhas, tanto de CPU quanto de GPU. Então o que nós vimos na prática é que é uma diferença bem pequena entre usar o modo silencioso até o modo turbo, né? Passando pelo modo desempenho, a nível de FPS, mas nós vimos que a nível de temperatura o modo silencioso conserva na média ali de 74, 75 graus, tanto a GPU quanto a CPU, entregando, né, uma faixa de quadros muito parecida, né, com o modo desempenho e também com o modo turbo. O modo turbo, sim, a temperatura vai mais, né, ele chega a pegar aí 90, 95 graus de CPU, por exemplo, GPU também passando de 85, e não tem um ganho assim tão grande de FPS, né? E aí, claro, isso vai variar de jogo para jogo, dependendo do que o jogo exige. Nós vimos ali, por exemplo, no CSGO, que é um jogo aí que depende de bastante CPU para entregar mais quadros, que aí, claro, o modo turbo vai sair na frente. Uma coisa que eu não consigo mostrar aqui no vídeo é que há uma diferença grande em relação à máquina estar silenciosa ou não. O modo silencioso, até por conseguir manter taxas de quadro elevadas, mas com um clock baixo na CPU, realmente os barulhos da ventoinha aqui ficam mais baixos, né? Você não escuta tanto quanto você escuta no desempenho, e o turbo sim, né? O turbo parece que o notebook quer levantar voo, ele vai realmente lá 5.500 RPM o giro das ventoinhas e fica um barulho realmente, né, mais alto, mais perceptível. Eu sinceramente achava que o turbo ia ter um ganho bem maior, eu até tinha jogado algumas vezes aqui no modo desempenho, no modo turbo, e na prática ganhava ali 2, 3, 5 FPS, é mais ou menos essa média, né? Eu achei que o modo silencioso iria entregar menos, mas nós vimos que ele entrega bem também, mantendo nessa temperatura mais baixa. E aí, claro, isso vai na escolha, na hora que você for jogar, dependendo do jogo, o legal é você realmente poder também estar oscilando e testando isso conforme você vai jogando. Então,
Esse era os vídeos dos testes de hoje, nos vemos nos próximos.